Bora aprender a dividir hoje de uma vez por todas. A divisão é o pesadelo de muita gente, pelo menos muitos alunos que eu tenho não sabem dividir, ou não sabem de maneira alguma, ou sabem, mas sempre tem alguma outra dificuldade. E o que eu quero enfatizar aqui? Não adianta você querer aprender a dividir se você não aprendeu a multiplicar, tá? Essa é a primeira coisa. Se você não aprendeu a multiplicar, não queira partir para a divisão, porque não vai rolar, tá bom? Sendo bem sincera. Segunda coisa, quando eu falo saber multiplicar, eu estou falando principalmente, em primeira instância, no negócio chamado tabuada, certo? Para aprendermos a multiplicar, é essencial que nós saibamos a tabuada. Professora, eu não sei a tabuada, e agora? Faz uma colinha, tá bom? Faz uma colinha. Faz aí a tabuada de todos os números e anda com essa colinha de para cima e para baixo. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos eu vou resolver para vocês, tá? Explicando direitinho, duas divisões. Uma divisão eu trouxe a divisão por 9 e a outra eu trouxe a divisão por 8. E acompanhado dessas duas divisões eu trouxe a nossa tabuadazinha aqui do lado, tá? Então, ó, divisão por 9. Divisão por 9, pega a tabuadazinha do 9, faz aí no cantinho, tá? Não tem problema. Prof, mas a ideia não é que eu saiba fazer a divisão sem olhar para a tabuada? A ideia é essa. Porém, nas primeiras vezes, se você não sabe a tabuada ainda, nas primeiras vezes, é ideal que você tenha ela à mão, tá? Porque aí com o tempo, como eu já falei, você vai sabendo os valores sem nem precisar mais olhar. É só questão de prática mesmo, tá bom? Então vamos lá? Tenho aqui a divisão 243 dividido por 9, certo? 243 dividido por 9. O que eu vou olhar primeiramente nessa divisão? Depois de olhar, né, quem é o divisor, depois de fazer a colinha aí do lado, o que você vai fazer? Esperar focar aqui, foca negócio, aí, pronto. Depois de fazer a colinha da tabuada ou de pegar a tabuada aí que você tem, você vai olhar para o dividendo, que é o número que fica aqui, ó, certo? Aí você vai mapear esse dividendo algarismo por algarismo, certo? Como assim? Vamos lá, que é o primeiro algarismo do dividendo neste caso, é o 2. Eu vou verificar se eu consigo dividir 2 por 9. Bom, dentro do conjunto dos números inteiros, não tem como eu dividir 2 por 9, porque 2 é muito menor que 9, tá? Não dá para dividir. Então, parte agora para o segundo algarismo do dividendo. Quem é que está do lado do 2? É o 4. Eu vou pegar esse 4 e vou juntar com esse 2. Quando eu junto, esquecendo 3, eu tenho aqui o número 24. 24 é maior que 9. E, portanto, dá para dividir 24 por 9, porque ele é maior. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a divisão. Como? Vamos lá. Vamos partir para a ideia de divisão. O que é dividir? Se eu quero dividir 24 por 9, imagina aí. Eu tenho 24 frutas e quero dividir para 9 pessoas. Por outro lado, pensando aqui matematicamente, eu vou procurar um número que eu multiplico por 9
em que o resultado é 24. Aí é onde entra a nossa tabuada, nossa colinha. Vamos lá. Aqui eu tenho a tabuada do 9. Tem algum número que eu multiplico por 9 aqui em que o resultado deu 24, que é o que nós queremos? Não, nenhum desses resultados deu 24. O que eu faço agora? Como não tem nenhum número que multiplicado por 9 deu 24, nós vamos procurar aquele que mais se aproxima de 24, mas sem passar de 24. Ou seja, eu vou procurar o número que eu multiplico por 9, que eu chego mais próximo de 24, mas sem passar dele. Vamos olhar lá para a tabuada novamente. Qual é o resultado aqui que chega mais próximo de 24, sem passar de 24? Vamos lá. 9 está muito longe. 18 está mais ou menos. 27. 27 passa de 24, então não pode ser 18. Tá. Qual foi o número que foi multiplicado por 9 que deu 18? Foi o 2. Então, justamente esse 2 que eu vou colocar aqui no quociente. Certo? Tá. Pronto. Dividi 24 por 9 e o resultado foi 2. Agora, nós vamos fazer a multiplicação, porque a continha de divisão é um eterno vai e volta. De divisão, multiplicação. Divisão, multiplicação. Então, ó, 24 dividido por 9 deu 2. Por quê? Porque 2 vezes 9 deu quanto? 18. Vamos colocar esse 18 aqui abaixo do 24, que foi o número que eu dividi. Subtrai agora, para nós sabermos quem vai ser esse resto. Quando eu subtraio 24 menos 18, vai dar 6. Tá? Não vou fazer o passo a passo da continha de subtração, porque eu creio que isso vocês já sabem. Se não souberem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre subtração, tá bem? Tá. 24 menos 18 deu 6. Agora, o que nós vamos fazer? Lembra que o nosso dividendo é 243. Eu dividi os dois primeiros números, sobrou quem? O 3. E é justamente esse 3 que eu vou baixar aqui, ó, para o lado do 6, que vai formar o número 63. É esse 63 que eu vou dividir agora por 9, tá? Novamente, mesmo raciocínio. Vou procurar o número que eu multiplico por 9, que dá 63. Vamos olhar na nossa colinha. Tem algum resultado aí igual a 63? Tem. Tá aqui, ó. 63. Qual foi o número que foi multiplicado por 9? Foi o 7. Então, esse 7, vou levar para lá, para o nosso quociente. 7. Então, 63 dividido por 9 deu 7. Porque 7 vezes 9 é 63. Subtraindo, nós encontramos 63 menos 63, nada. Resto igual a 0. Ou seja, temos aqui uma divisão exata. Então, 243 dividido por 9 é igual a 27. Se eu quiser saber se realmente está certo, basta multiplicar 9 vezes 27, tem que dar 243, certo? Vamos para a nossa segunda continha. Nós temos aqui agora uma divisão por 8. E novamente, fiz a colinha aqui da tabuada do número 8, para facilitar o nosso cálculo. E aqui é o mesmo processo, tá, gente? É o mesmo passo a passo.
Olha para o número do dividendo. Quem é o primeiro algarismo dele? É o 3. 3 eu vou dividir por 8. Porém, dentro dos números inteiros, não dá para dividir 3 por 8, porque 3 é menor. Com isso, eu vou olhar agora para o segundo algarismo do dividendo, que é o 8. Quando eu junto os dois, forma o número 38. E agora eu vou dividir 38 por 8. Dá para dividir? Sim, porque 38 é maior que 8. Agora nós queremos dividir 38 frutas para 8 pessoas. Em outras palavras, matematicamente falando, nós vamos procurar um número que, multiplicado por 8, resulta em 38. Vamos olhar lá na tabuada? Olhando aí para a tabuada, tem algum número que eu multiplico por 8 aqui que deu 38? Não tem. O que eu faço agora? Vou procurar aquele número mais próximo de 38, mas que não passe dele, tá? Eu queria o 38, não tem, né? Então, vou procurar o que chega mais perto, sem passar de 38. Qual é o que chega mais próximo? Bom, tem 24, 32. 32 está perto de 38. O próximo é 40, mas eu não posso pegar. Por quê? Porque passa de 38, certo? Então, eu vou ficar com 32 mesmo. Mas qual foi o número que foi multiplicado por 8 para dar 32? Foi o 4. 4 vezes 8 deu 32. Então, eu vou pegar o 4 e vou levar para cá. 4 vezes 8 deu 32, né? Aliás, 38 dividido por 8 deu 4. Por quê? 4 vezes 8 é 32, foi o que chegou mais próximo para a gente. 38 menos 32 dá 6. O que eu faço agora? Olha lá para o dividendo. Qual é o próximo número depois do número que eu dividi? Ó, dividi o 38. O próximo é o 4. Então, eu vou descer esse 4 para cá e vou fazer, esse número vai se tornar 64. E esse 64 é o que eu vou dividir por 8 agora. De novo, vou procurar o número que eu multiplico por 8, que dá meu 64. Tem algum resultado aqui na nossa colinha que é 64? Tem, tá aqui, ó. Qual foi o número que foi multiplicado por 8? Foi o próprio 8. Então, leva ele para lá, para o quociente. 64 dividido por 8 deu 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. E 64 menos 64, 0. Não tem mais número para baixar, ó. Quando que eu posso saber que acabou a conta de divisão? Quando não tiver mais número aqui, ó, para baixar. Eu dividi primeiro o 38, depois eu baixei o 4. Não tem mais nenhum aqui para baixar, então significa que a continha acabou, tá? Então, 384 dividido por 8 resulta em 48. Novamente, se eu quiser saber se realmente está certo, basta multiplicar 48 por 8. O resultado tem que ser 384, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e principalmente que tenha clareado a sua mente quanto à divisão, tá? Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários e me segue lá no Instagram, tá? Também falo sobre matemática lá, @prof.patriciasilva. É isso, e até a próxima.